Então vamos lá? Vamos ao nosso material que nós preparamos para hoje e vou colocar aqui na tela. Deixa eu colocar em tela cheia. E vocês não vão acreditar que esse material que está no ar, vocês vão ver que tem uma configuração completamente diferente das vezes que eu fiz, né? Sabe por quê? Porque a ferramenta que eu uso, um belo dia acordei e ela tinha um sistema de inteligência artificial já nela. Então eu levava 4 horas para montar uma live, hoje eu fiz em 30 minutos. Isso é inteligência artificial trabalhando ao meu favor, entende? Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Caso algum empresário que esteja aí entre os assinantes quiser nos ajudar, é bem importante, sabe? A gente não gostaria de sair do ar, porque eu acho que nós somos um canal importante, eu tenho certeza disso, para muitas pessoas. Mas o nosso público não é um público rico, né? Não é um público que pode olhar para a gente e falar assim, não, vem cá, vamos manter esse canal no ar. Porque vocês sabem, patrocinadores mantêm coisas no ar, né? A gente não tem. E não tem para onde apelar, então é isso. Compreendendo os fundamentos e desafios explorando a computação quântica. Então, hoje é o nosso tema. Então, vamos dar uma analisada, né, nas informações que a gente preparou e vamos ver aqui. Deixa eu só voltar. Deixa eu ver qual é a seta que eu aperto aqui. É essa. Então, vamos lá. Bom, compreendendo a computação quântica. A computação quântica é um novo campo de computação que utiliza os princípios da mecânica quântica para resolver problemas complexos que estão além das capacidades dos computadores clássicos. Vocês sabem de onde saíram os computadores quânticos? A ideia da computação quântica, ela saiu de nós. E não é do nosso cérebro que eu estou falando, é da nossa constituição. Nós somos seres quânticos. E é daí que surgiu a computação quântica. Porque tudo que você vê à sua volta, ela é retirada do ecossistema e dos seres biológicos que existem nesse planeta. O ser humano observando as coisas e com a capacidade cerebral que possui, ele foi conseguindo configurar o mundo à sua volta de acordo com as coisas estabelecidas por nós mesmos dentro do sistema criado pelo nosso Criador. E o mais interessante é quando o Jean, que trabalha com robótica, estava aqui no canal, ele disse exatamente a mesma coisa. Tudo que você conhece e existe é uma cópia, de certa forma, do que já existe, transformada, né? Então, a computação quântica é uma inspiração que vem do próprio funcionamento quântico do ser humano, tá? E aí isso depois, dentro da questão da computação clássica, foi criado os bits, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, né? Os bits que constituem também a computação clássica, mas hoje isso tomou uma nova configuração com a computação quântica, tá? E como eu disse no começo da live, a ideia aqui não é ensinar computação quântica, vocês podem fazer um curso sobre isso. É usar aqui o exemplo para vocês terem um entendimento da mudança e a velocidade com que ela vai acontecer. O processo de velocidade das mudanças que vão acontecer agora, ela é infinitamente maior do que tudo que você imaginou que poderia acontecer. E onde eu quero chegar com isso? Daqui a 3 anos, vocês já vão ter um mundo completamente diferente. É muito provável, dentro do período de 5 a 10 anos, a internet quântica, computadores quânticos comerciais, depois os computadores pessoais quânticos, celulares quânticos, dentro de uma rede quântica, certo? Tá. Você vai ter ali, dentro desse processo, uma mudança do sistema profissional, todo o sistema de trabalho. Você vai ter uma automação muito mais avançada, você vai ter uma robótica mais avançada e você vai ter uma reconfiguração do trabalho. Então, não é mais uma coisa assim, vai acontecer daqui a 10 anos. Não, vai acontecer daqui a 3 anos. Entenderam? Então, é muito importante você entender o que a gente vai mostrar aqui hoje e você começar a pensar no que a gente falou no começo da live. Pega a tua profissão, entra numa internet, uma inteligência artificial lá, seja qual for que você conheça, ChatGPT, Copilot, ou seja lá o que for, e você converse com ela o seguinte: para onde está indo minha profissão, que tipo de curso que eu tenho que fazer para aprimorar, para me especializar na minha área, que tipo de cursos na minha área que usam inteligência artificial, que tipo de inteligência eu deveria estudar, o que eu tenho que estudar. Você tem que fazer rapidamente um upgrade da sua profissão. Eu estou fazendo da minha, mas obviamente que não é suficiente, porque a minha profissão não depende só de mim.
Depende da audiência, né? Eu tenho que ter uma audiência para manter o meu trabalho. Então, tudo envolve esses processos de mudança, tá? Só rapidamente, muito rapidamente, a gente vai dar uma explicação bem básica, tá? O que que é um qubit, ou um qubit, né? Como as pessoas falam, é uma unidade de informação quântica, né? Então, você tem o bit, que é da tecnologia clássica do seu computador, que está aí na sua frente, né? Que é o bit, ele opera em bits, então ele tem um processamento limitado, e você tem o qubit, que ele não tem uma limitação, a não ser da máquina, mas que pode ser exponencial o processamento, então é gigantesco, né? Mas sim, claro, ainda há uma limitação das máquinas, mas o processo de desenvolvimento quântico é exponencial. Precisamos de algo que segue princípios de mecânica quântica para realizar um qubit, certo? E como que isso funciona? Isso funciona desta forma. Então, você, por exemplo, quando você tem o 0 e 1 do computador clássico, da tecnologia clássica, você vai ter lá um transistor. Quando você tem um CPU, você tem milhões de transistores. Esses processos todos estão funcionando neste formato binário, onde existe lá o 0 ou 1, tá? E é a unidade básica de informação em computação clássica. Então, o seu computador opera assim, né? Vocês lembram do Matrix lá, aqueles numerozinhos passando, né? 01, 01, 10, é aquela coisa lá. Aí você tem um novo processo que é um bit quântico. O que que é um bit quântico? É uma unidade básica da informação de computação quântica que obedece leis da mecânica quântica. E vocês percebam que muitas das nossas lives a gente comenta sobre quântica. Ontem nós falamos sobre antocianinas, e nós tocamos em quântica. Porque quando você se alimenta, de fato, o que você tem na sua mão é uma fruta que obedece leis, as leis fundamentais, né? E por isso ali a matéria, que é formada pelas moléculas, que é formada pelo átomo, e aquela coisa toda que no fim vai parar na energia, então no fim você se alimenta de luz e frequência. É isso o geral, de tudo que você se alimenta. No fim das contas, o material se torna energia. E essa energia, no fim das contas, é luz e frequência. Basicamente, porque grande parte disso é fótons e frequência. Então, no fim das contas, a gente se alimenta disso porque somos seres energéticos que se tornam matéria. Então, aqui nós estamos falando da mecânica quântica, que usam os processos do mundo subatômico para processar informação. Isso não é incrível? Se você falasse isso há 40 anos atrás, as pessoas iam dizer que você está vendo Star Trek demais, entendeu? Mas agora não, é uma realidade. O ser humano conseguiu chegar no mundo subatômico e fazer e processar informação, tá? E como se isso funciona? É um fóton, é um íon, é um elétron, é uma estrutura de átomos, né? Como que isso funciona dentro da física quântica, né? Ou da mecânica quântica aqui, né? Do computador quântico, né? Da computação quântica. O que que é um exemplo de um bit quântico? Enquanto você tem os processos da computação clássica, computacional, usando os bits, aqui nós estamos usando os qubits. E como eles funcionam? Eles usam os spins de rotação de um elétron e eles observam o estado quântico e conseguem então definir a situação daquele qubit, se ele é 0 ou se ele é 1. A diferença nesse processo é a superposição quântica. É o momento em que ele é 0 e é 1. E aí a questão probabilística que define isso no momento em que é observado a situação final. Então, no momento em que se define aquela observação, ele se torna uma posição, e aquela posição é que define a ação. Só que essa ação, ela é exponencial. É diferente da situação específica da tecnologia clássica dos bits, onde aquela projeção específica dos bits define a ação. Aqui não, ela é probabilística, e aí ela é exponencial. E nesse processo aqui embaixo, o estado do qubit, a probabilidade de alfa ser 0 e a probabilidade de beta ser 1 e a probabilidade da superposição quântica que define é que cria o processo exponencial para cálculos que são inimagináveis dentro da tecnologia clássica dos bits. Então, isso dá um poder computacional gigantesco, sem precedentes na história. Então, aí é que mora a situação sua, minha e de todo mundo.
É nessa hora que você tem que compreender as mudanças. E é nessa hora que você está dentro da água, já morna, já aquecendo. Por quê? Aqui vocês percebam que o bit quântico tem uma combinação de estados, né? Entre 0 e 1. Sabe aqueles dimmers de luz que você tanto aumenta a luz como diminui a luz? Isso é quântico, é o processo quântico que acontece dentro da superposição quântica. No momento em que você para o botão, a definição é feita a medição. Naquele momento que é feita a medição, é que você tem aquela equação de luz ali, não é? Que é fraca ou forte, é aquilo que você definiu. Dentro do bit quântico é a mesma coisa. Imaginem que ele está processando um volume gigantesco de informação e essas coisas são definidas pela medição, que pode ser programada. Então, no momento em que a coisa é definida e a medição é efetuada, a ação ocorre. E é ali que o poder do processamento de um computador quântico é muito superior à tecnologia clássica. Entendem? Porque ele pode estar em superposição e ele pode estar numa combinação de todos os estados ao mesmo tempo. Então, aí olha só que interessante, né? O homem reproduzindo o que acontece dentro dele numa máquina. Porque nosso funcionamento, eu falei isso ontem sobre as antocianinas, e está disponível no site da Rede Global de comunicacau.com.br. O vídeo de 15 minutos está lá, os shorts estão lá também, o PDF está lá também. Inclusive tem umas dicas de alimentos que têm antocianinas, muito legal vocês irem lá dar uma olhada. Mas é nessa hora que você percebe a capacidade do cérebro humano, a capacidade do ser humano e a questão do Ctrl+C, Ctrl+V. Na realidade, o computador quântico, ele está simplesmente representando e copiando o que acontece dentro do ser humano, porque isso acontece naturalmente dentro de nós, a superposição quântica, o emaranhamento quântico, o entrelaçamento quântico, a coerência quântica e todos os processos que acontecem naturalmente no corpo, com a ação dos fótons, com a ação das frequências, nos dá vida. E é tudo natural. Aqui não, é o homem representando isso numa máquina. E a máquina está evidenciando exatamente o que acontece em nós. Então, vocês parem para pensar no poder de computação do cérebro e no poder de processamento do corpo. Quando você sabe que tudo que está acontecendo com você no nível energético, operando em conjunto com fótons e frequências. É magnífico, é algo extraordinário. Entendem? Então, dito isso, como eu disse, se vocês quiserem se aprofundar e fazer curso sobre computação quântica, já vou adiantar. Tem um grau pesado de matemática lá, álgebra linear e um monte de coisa, tá? Então é muito interessante você saber se isso é válido para você profissionalmente, se valeria a pena você fazer algo assim. Porque o que está sendo válido em termos de mercado e que todo mundo deveria já estar vendo isso é visão computacional, é machine learning e deep learning, tá? São coisas que as pessoas já deveriam estar buscando saber se tem a ver com a sua área ou se é um upgrade que deve ser feito para você sair da sua área e ir para outra. Porque em todas as áreas vai estar presente a computação quântica, vai estar presente linguagem de máquina dentro dos processos de automatização dos trabalhos. E eu falo isso, é do setor de compra, de logística, do setor de vendas, é de todas as áreas. Todas as áreas serão diretamente afetadas por este tipo de conhecimento. Na próxima live, eu vou falar sobre visão computacional no sentido profissional. Eu vou dar um exemplo usando a visão computacional de algumas profissões, para onde elas vão, que tipo de curso as pessoas deveriam fazer. E aí eu vou procurar fazer isso nas quintas-feiras, que é o curso de tecnologia, falando sobre algumas profissões. Como eu disse, nós entramos no módulo de sobrevivência. Eu não sei quanto tempo o canal fica mais no ar, porque infelizmente as receitas já não estão pagando os custos mais. E como a gente não tem realmente um investidor, um patrocinador, eu acho muito difícil que a nossa audiência consiga sustentar o nosso canal com a plataforma de assinantes e com doações, não sei, tá? Mas enquanto houver o canal, nós vamos mostrar para vocês caminhos, os caminhos que devem seguir.